Ô, meu amigo de óleo, tudo bom? Boa tarde, Marcelo. Como é que vai? Maria Fátima, tudo bem aí? Hoje, né? Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos falar com o professor do Cinep do RJ, vice-presidente, professor Mansur, que já está na área aqui. Vamos convidá-lo aqui. Hoje eu vou ver como conheceu um dos nossos grandes guerreiros aí do Rio de Janeiro, membro do Conselho Estadual de Educação, um homem que tem uma história longa de defesa da escola privada aí no estado do Rio e do Brasil, né? Nosso diretor de financeiro da FENEP, o nome da... Todos os dias, né, como vocês sabem, nós conversamos aqui com o presidente, né, do sindicato, de alguns sindicatos do Brasil, que estão na FENEP, né, para mostrar um pouco, né, a nossa cara aí de educadores, de gente que defende a escola privada. Deixa eu ver o que está pegando aqui, só um minutinho aí. Vamos de volta aqui, ver se consigo achar o meu amigo Mansur aqui. Boa tarde, quem está entrando agora. Hoje nós vamos conversar com o professor Mansur, né, que é o presidente do Sindicato das Escolas do Rio de Janeiro. Boa tarde, Priscila, Sérgio, Marco Aurélio, Hamilton, Roberta, como vai? Boa tarde, que está chegando aí, boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um feriado, né, no Dia do Trabalho. Vocês já viram o nosso vídeo que está nas redes sociais, já está no Instagram, em homenagem aos educadores, aos professores das escolas do Dia do Trabalho. Boa tarde, Marcelo, como vai? Boa tarde, Rita, boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem, Juliana, como vai? Tudo bem, Eli? Valéria? Olha, gente, no dia 23 de maio, né, hoje a gente vai divulgar nas redes, já está começando a divulgar uma proposta, né, um documento, né, de volta às aulas, que a gente está voltando em algumas cidades do Brasil, né, já está no site da FENEP o documento já,
e estamos divulgando para o sindicato para mandar para as escolas. Então, a gente deve ter algumas cidades que devem voltar. Já tem programação para Cuiabá, programação para Porto Velho, programação para Maringá, Londrina, aqui no Paraná, em Minas. Nós temos 2 ou 3 cidades que estão voltando o comércio, voltando junto, né, de forma gradativa, às escolas e tal. Cada cidade usando a sua autonomia, né, e o seu jeito de funcionar, né? E aí a gente fez esse documento orientando, né? E tem uma série de cuidados de saúde, uma série de um protocolo. Então, no dia 23, nós faremos um congresso online. Então, todo mundo que está aqui nos assistindo nas nossas redes, vai marcando, reservando a data. A gente vai divulgar isso na semana que vem. Então, nós teremos palestras, mesa redonda, e será assim, para todas as escolas associadas ao sindicato, será de graça, vão receber um voucher. A gente está organizando, e tem que ser rápido hoje em dia, né? E a gente vai tratar todas essas questões de voltar, de protocolo de saúde, de planejamento de proposta pedagógica, como é que fica a questão dos dias letivos, como é que conta com as novas deliberações do Conselho Nacional, fazer um congresso com curso, com formação, com trabalho de exemplos, de casos, né? Cases de escolas que estão usando plataformas e como é que estão se saindo, né? Então a gente tem uma escola particular muito diversa e a gente quer trazer, nesse momento de bastante instabilidade, trazer conhecimento e tal, para que a gente possa ir aprendendo para esse novo mundo aí que está acontecendo, né? Eu deixo só um minutinho que eu vou tentar novamente ver o que acontece. Sim, será um dia 23, serão uns 8 horas, por exemplo, de congresso, 8, 9 horas online, né? Tudo online, ninguém vai sair de casa, né? Porque está até proibido de sair de casa em outros locais, né? Então, vai ser no dia 23 de maio. E só um minutinho que eu vou tentar de novo encontrar aqui o Mansur. Acho que ele já está aqui. Só que está com o nome que eu não conheço. Deixa eu achar ele aqui. Ah, agora sim, seu Mansur. Achei ele aqui. Boa tarde. Quem está entrando agora, sejam bem-vindos, né? Então já estão conectando com o Mansur aqui. Opa! Olá, Olá, vira a câmera para frente. vira a câmera para frente. Pronto, tá me vendo agora? Estou te vendo. E aí, seu presidente? Como é que você está? Aí A tem gente lá o vai nome levando dele. no meio dessa marola, Você tá, para você aí no a Rio gente tá uma vai. marola. Aqui tá não, rapaz. Aqui tá um tsunami o negócio. Não, aqui tá, como diz o seu ex-presidente, uma marolinha. Bom, a gente tá aqui, quem já tá aqui, né, quem tava conversando um pouquinho, Mansur, é o Mansur, né? Que é Sim, o cidadão que é do Rio de Janeiro, tem escola familiar no estado do Rio de Janeiro, Niterói, né? E tem uma história muito longa aí de defesa da escola privada, de luta, né, do Conselho Estadual de Educação. Ele é o vice-presidente de casa, já foi presidente, é o nosso tesoureiro na federação, né? Então, um sujeito da melhor qualidade, um grande defensor da escola privada. A nossa ideia, professor, é sempre a gente aproveitar esse momento, né? Que a gente está numa crise importante, as pessoas estão chegando mais perto dos sindicatos, as pessoas estão lembrando que tem sindicato, estão se preocupando que agora a água bateu para cima do nariz, né? As pessoas estão percebendo que precisam ficar juntos. Acho que é um lado do associativismo, isso é bem interessante. Então, a gente aproveita esse momento, né, para mostrar a cara dos nossos representantes, o pessoal que luta pela escola privada há muitos anos, né? Então, a gente já teve várias pessoas conversando aqui nessa live, para que as escolas do Brasil inteiro entendam que a escola particular tem 42 mil escolas, mas tem 20 e tantos sindicatos que lutam muito, né? Que temos aí uma federação que é pequenininha, mas tem uma Amabile, temos uma equipe pequena, mas que luta muito para defender a escola privada. Então a ideia é mostrar um pouco a cara dos representantes da escola privada para o Brasil, né? Para que a gente aproveite esse momento, né? Então eu queria agradecer a tua disponibilidade aí
E aí a palavra é sua para você contar um pouco aí como é que é a tua história, a tua trajetória, a história de como é que estão as coisas aí, as lutas, né? Não só essas aqui, a luta de sempre, né? Do Conselho Estadual, das leis malucas que se tem em todas as partes do Brasil, né? Então, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua ajuda e pela sua colaboração. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer conversar com o meu presidente, principalmente de uma FENEP forte, como a gente hoje tem, conseguindo conduzir os destinos da escola particular e defendendo os nossos interesses. A minha história de escola, a escola é da minha família. Eu trabalho na escola desde os 18 anos e desenvolvi toda essa relação com a questão sindical, porque eu fui participar do Sinep, da diretoria, depois fui presidente, depois fui conselheiro indicado pelo Sinep, que aqui no Rio de Janeiro o Sinep tem uma vaga no conselho. Fui presidente do Conselho Estadual, atualmente eu não estou no conselho, sou só consultor, né? Consulto os outros lá quando tem a questão. E nessa confusão que a gente se encontra, caiu no nosso colo, abruptamente, situação que é bastante complicada, né? Então, o que tem acontecido é que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro um momento completamente diverso, né? E, infelizmente, o Rio de Janeiro é sempre um lugar onde as boas e más coisas acontecem, né? Por exemplo, essa questão do projeto de desconto, o primeiro estado, a primeira Assembleia Legislativa que colocou foi o Rio de Janeiro. E aí chamou a atenção do Brasil inteiro, e a gente sabe que ocorreram em vários outros lugares. E a gente tem tido um trabalho muito grande em conjunto aqui com os outros Sineps, porque no Rio de Janeiro existem mais de um Sinep, existe o Sinep da capital, o meu Sinep, que é o do Estado, e mais 3 Sineps do interior do Estado. Então, a gente faz um trabalho conjunto no sentido de tentar melhorar as situações para as escolas. Apesar do nosso projeto de lei aqui de desconto ter sido o primeiro, a gente conseguiu até agora que ele não fosse votado. Então, não tem nada a respeito de mensalidade escolar, no sentido de conceder descontos. A gente teve uma grata surpresa, porque a Câmara de Vereadores do município do Rio, da capital, também tinha um projeto e foi arquivado por inconstitucionalidade, felizmente. Porque nessa hora, todo mundo quer se meter no valor da nossa mensalidade, né? Nós, vamos dizer assim, somos uma mercadoria, como eles dizem, de muito fino trato. E aí todo mundo acha que pode meter a colher e todo mundo entende muito da questão de educação, né? Não só na questão dos valores, quanto as questões educacionais propriamente ditas. Mas, como eu falei, a gente tem um trabalho muito grande, a gente tem aqui um Sinep bastante estruturado em termos de assessoria que nos ampara e dá uma consultoria bastante grande para nossas escolas. A questão que aconteceu nesse momento, Ademar, né, com essa pandemia, caiu no nosso colo. Aqui no Rio foi bastante repentino, o governador fez um decreto numa sexta-feira para a gente fechar na segunda. Então, nós mal tivemos tempo de nos organizar. A gente teve que fechar e depois começar a organizar as atividades. Felizmente, a gente tem no Conselho Estadual de Educação uma representação bastante razoável das escolas particulares. E isso nos facilitou porque nós conseguimos uma deliberação que logo no início nos permitiu o trabalho, não é um trabalho à distância, mas é um trabalho em que o aluno recebe as atividades
e permitiu que a gente amenizasse, de uma certa forma, o desgaste com as famílias, que está muito grande. Tá? A gente tem tido muita demanda no sentido de descontos. Infelizmente, algumas escolas não conseguem resistir a essa demanda e acabam concedendo alguma coisa, o que gera um precedente. Então, as escolas acabam sofrendo uma pressão grande do seu cliente, do seu contratante, no sentido de que a escola tal já deu, então você tem que dar. O que a gente tem orientado aqui, quanto instituição, quanto CINEP, é que isso realmente é uma coisa individual de cada escola e que não pode ser um percentual igual para todos. A gente tem uma variedade de contratantes, né? Então, tem muito pai de aluno, tem muito contratante que não tem necessidade desse desconto porque ele não perdeu nenhum tipo de receita. Então, imagina o pessoal da justiça, funcionário da justiça ou funcionário do legislativo, e mesmo os funcionários públicos, a princípio, eles não estão tendo perdas de salário. Ao passo que você tem pais que são comerciantes, comerciários e que trabalham em outras áreas, profissionais liberais, dentistas, fisioterapeutas, que tiveram realmente uma perda de receita. Então, o que a gente orienta é que haja, sim, um atendimento, mas caso a caso, dentro da possibilidade, tanto do contratante quanto da escola. A mídia, ela é bastante perversa com a gente. Que a primeira Sempre coisa que foi. eles falam é o seguinte: a escola está fechada, não está gastando luz, não está gastando água, não está tendo despesa material de manutenção. Só que as pessoas esquecem que a escola contrata um valor para o ano e que quando ela lança esse valor, quando ela divulga, ela fez uma conta considerando a média das despesas. Então, a gente considera a média da despesa do ano. A gente não está trabalhando agora, mas vai trabalhar no meio do ano, quando normalmente a gente está parado. Vai trabalhar em dezembro, que a maioria das escolas não tem atividade, ela vai até o início do mês, 10, 12. Nós provavelmente esse ano vamos trabalhar o mês inteiro. E quem sabe, janeiro. Porque aqui na nossa região, a pandemia está muito severa. Então, o poder público vai manter o recolhimento, né? A proibição das pessoas circularem e das atividades estarem funcionando. Então, não é só o comércio. A escola, ela provavelmente vai ser, aqui na nossa área, um dos últimos segmentos a retornar, pelo que a gente escuta das autoridades, tanto do governo do estado quanto do município. Isso vai gerar uma necessidade de reposição muito grande. Nós teremos que repor muitos dias para cumprir o nosso contrato. Então, isso vai implicar em aulas sábado, aulas nos nossos recessos, e isso vai gerar custos mais para frente, o que a mídia nem os pais estão entendendo muito. Tá? A questão também da legislação em relação à reposição e à validade do que a gente está fazendo por meio eletrônico, por sorte, o nosso Conselho entendeu que isso é válido. E o Conselho Nacional, pelo que eu tenho acompanhado, também entende desta forma, o que vai amenizar um pouco para as instituições que conseguiram estruturar uma atividade consistente. Na nossa área aqui, a gente tem retorno, tem assim, feedback das nossas escolas dizendo que estão conseguindo, sim, manter as atividades letivas, principalmente de ensino fundamental e médio, que eles conseguem fazer as aulas no meio eletrônico, dar atividade, aula presencial, com os professores via meio eletrônico.
Agora, o segmento de educação infantil tem sofrido bastante, porque é um segmento que é difícil você utilizar esse meio eletrônico, esse recurso com as crianças menores. Então, tem havido, principalmente para as creches, pré-escolas, um cancelamento muito grande de matrículas, o que nos prejudica, porque vai ser difícil, depois que a gente começar a retornar, você captar esse aluno de novo, né? A criança menor vai ter mais dificuldade de retorno. Além disso, não sendo pessimista, mas sendo um pouco realista, a gente vai continuar com muitas dificuldades financeiras dos nossos contratantes. A economia vai retornar de forma paulatina e com bastante dificuldade, né? Nós, aqui no Rio de Janeiro, temos alguns agravantes. Nosso estado já estava quebrado. Nós temos uma receita grande de royalties, o estado recebe. O preço do petróleo despencou, porque não tem consumidor, os royalties vão diminuir, a economia caindo, o estado arrecada menos imposto. E se ele já estava com dificuldade, mais dificuldade ainda ele vai ter nessa retomada. E tudo isso vai influenciar no nosso consumidor, né? No nosso cliente, nosso pai de aluno, que na mesma forma que nós estamos tendo dificuldade de cumprir os nossos compromissos, o nosso cliente também está com esta mesma dificuldade. Então, isso tudo gera um círculo vicioso que vai levar um tempo, que eu imagino que não seja este ano que vai ser resolvido, até ele voltar à normalidade. Então, a escola, além de ter sofrido um baque logo no início da sua ação, porque nós estávamos no início de março, nós não tínhamos nenhum mês efetivo de aula, porque as nossas aulas começaram em fevereiro, pararam para o carnaval, e o último dia de aula que nós tivemos aqui efetiva foi 13 de março. E isso implica num período muito longo ainda de reposição e readequação. Eu sou um otimista no sentido de achar que as escolas são bastante criativas e competentes para reverter essa situação, né? Esse momento difícil. Mas vamos ter algumas dificuldades, né? E, além disso, como eu tenho dito aqui, a gente sofre com a mídia. A gente, na mídia, é sempre o vilão da história, né? Sempre E a patinho gente feio. tem, quanto diretor, eu faço isso quase que diariamente, que atender individualmente, explicar com bastante calma as situações que estão ocorrendo. Porque esse viés de eu quero vantagem, eu quero desconto, você está fechado. Eu já tive pai que disse que eu tenho que dar 50% de desconto porque eu estou com tudo parado. Como se eu não tivesse com os meus professores trabalhando, dando aula normalmente, nos horários normais. Mas o pai não quer saber. Ele quer pagar o menos possível. Além dos cancelamentos que a gente tem reporte da nossa escola e das várias outras que trabalham com segmento de educação infantil, horário integral. E aí a escola perde uma receita preciosa, né, importante para a sua manutenção, além de ficar com uma questão mal resolvida com seu contratante. Porque se você não atende o que ele te solicita, ou atende de forma menor, ele está sempre insatisfeito, o que leva a um desgaste da relação, né? Mas a gente tem, dentro do que a gente se propõe enquanto dirigente sindical, conseguido amenizar o máximo possível essa situação para as nossas escolas. Existem também
é, alguns dos nossos pares que acham que nós, Aldemar, da direção sindical, que estamos à frente dessa, fazemos pouca coisa, né? Eles precisariam participar um pouco mais da Para um FENEP, do pouco SINEP, para ver o desgaste que a gente sofre com trabalhando, né? reuniões infindas, né? Onde a gente larga um pouco a nossa atividade laboral, que é a nossa escola, para resolver o problema de todos. Quando você É, vai conversar com o político, quando você vai conversar com o governo. Eu já estive mais de uma vez no Palácio do Governo, conversando com os secretários lá a respeito dessa, dessa medida da ALERJ, que é a nossa só Assembleia, esse ano, né, no mano? Só sentido esse de ano. desconto de mensalidade. Então, o trabalho é todo feito. Se a gente consegue algum resultado, é por empenho dos nossos representantes. A gente tem uma equipe muito boa, mas, como eu disse, vou repetir, apesar de já estar ficando repetitivo, o nosso Estado está numa situação financeira, uma situação geral, não só em relação à economia, mas em relação à política, muito delicada. E, não deixando de falar aqui a nível nacional, a gente tem o mesmo problema, com uma avaliação até talvez mais grave no sentido nacional, que a gente não vê muito respaldo nas políticas públicas para a educação, né? A gente É, sente uma falta, apesar de nós sermos um segmento que desonera o governo federal, que desonera os governos, né? Que nós assumimos uma parte da responsabilidade deles em educar a população, a gente, quanto segmento educacional, a gente não tem tido este retorno em políticas públicas que nos atendam satisfatoriamente. hein, Então, eu Mansur? acho que é um momento difícil, a gente vai dar conta? Vai. Vai sair um pouco arranhado? Acredito que sim. Vai levar uma Bastante. lambada aqui, uma lambada ali, mas nós vamos sim ultrapassar mais um desses momentos que a gente está acostumado aqui no país, né? A gente aqui vive em sobressaltos, né? Um período razoável, depois você tem problema, aí melhora, aí o outro período razoável, e a gente vai levando. Nós somos uns heróis. O empresário brasileiro é um herói, porque ele luta, além de todas as dificuldades empresariais, ele luta com o fator governo, né? Que para nós é muito ruim, não nos privilegia. E atrapalha muito, né, Mansur? Eu acabei de dar uma entrevista para o Jornal Globo, eles me ligaram para perguntar Não estou como te é que está a situação. escutando. Não está me ouvindo? Alô? Está me ouvindo? Não. Eu acabei de dar uma entrevista, Mansur, com para uma entrevista do Globo, agora há pouco, sabe? E a pergunta era sobre o negócio de mensalidade. Eu falei para ela, olha, é, primeiro que essas leis são inconstitucionais, são populismo. Segundo, a escola, quando faz ensino domiciliar, ela gasta mais dinheiro. E ela não pode, por lei, aumentar o preço, passar o preço para os pais, né? Agora, você não pode aumentar o preço porque tem gasto a mais, por que pode diminuir? Na lei, se a lei não permite aumentar, não deveria permitir diminuir, né? E também, por outro lado, a gente não vê ninguém, nenhum deputado aí do Rio de Janeiro, nenhuma Ademar, eu não pessoa. estou te escutando. Mas Eu é não aí o estou te problema. escutando. Mas é aí o problema. Tem alguém que não está me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Por favor, poderiam dar um sinalzinho aí? Estão ouvindo eu? Estavam ouvindo o Mansur também? Viu, Mansur? É você só que está com problema no teu áudio aí. Você aí. Então eu vou terminar o raciocínio. Tá aqui a Zuleika. Obrigado, Zuleika. Seja bem-vinda aí. Depois não esquece de me ligar, hein? Preciso conversar um assunto com você. Eu queria completar o raciocínio assim, gente.
eu disse isso para o jornal lá, né? Por que os deputados não fazem umas leis para diminuir o preço de todos os outros setores? Por que só da escola? Não diminui o preço da construção civil, do medicamento, do mercado, o preço dos impostos? Por que só da escola privada? Né? Então, eu acho que é assim que a gente tem que ver. Se quebrar a escola privada, para quem que interessa isso? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... e a verdade é assim, é puro populismo isso. Né? O Mansur está com dificuldade no áudio dele lá. Já voltou agora. Voltou? Aí, era aí. Voltou. Então, Mansur, eu estava dizendo isso, né? Que disse isso na entrevista que eu dei para o Globo agora há pouco. Né? Por que só se discute diminuição do preço da escola privada? Por que não diminui da farmácia, dos outros setores, da construção civil, dos bancos? Por que não diminui o preço dos impostos? Por que não diminui o preço da Assembleia? Quanto custa? Por que o deputado não faz um projeto para diminuir o preço do custo da Assembleia? Né? Eu disse isso para o jornal. Então, assim, e nós, para fazer ensino domiciliar, como nós estamos fazendo, aí uma semana nós começamos a fazer, então, a maioria das escolas estão fazendo, nós aumentamos o nosso custo, não diminuímos. E nós não podemos botar no preço, porque o contrato não deixa nós aumentar o preço durante o ano. Se o contrato não deixa aumentar o preço, por que ele deixa? Por que pode baixar o preço? Né? Então, a verdade é assim, só que isso é uma coisa populista, viu, Mansur? Não tem muito o que fazer. No que diz respeito às escolas, né? Você falou, eu acho que o que tem que ser feito, e está todo mundo fazendo, é assim, eu disse isso para jornalista também. Falei, eu não conheço nenhuma escola, nenhuma, e se eu souber alguma, eu vou chamar ele, vou puxar a orelha dele, que ele disser que o pai vem e fala assim, Ademar, eu queria o seguinte, pega esses 3 meses que eu não vou poder pagar, que eu estou com problema financeiro, e vamos deixar para mim dividir em 5 vezes a partir de outubro. Eu vou dar um jeito de pagar. Eu duvido uma escola que não aceite isso, porque a escola não quer perder o cliente, não quer perder o aluno. Então, por que essa discussão? Um pouco de aproveitamento nisso, tem também, mas assim, é trato caso a caso. Não tem jeito. É como o Mansur fez, como eu fiz na minha escola, eu atendi 300 pessoas, conversei um por um, e falei umas coisas assim, olha só, gente, depois que acabar essa pandemia, você vai continuar tendo filho, não vai? A pessoa fala, vou. Eu falei, pois é, você vai precisar de uma escola. E se não tiver escola privada para você pôr o teu filho, sabe onde é que você vai ter que pôr? Na escola pública. Talvez até você tenha que pôr porque você não tem dinheiro para pagar. Mas a escola privada é a escola que você escolheu para o teu filho, a minha escola, a sua escola. Então, acho que a gente precisa fazer esse entendimento, como a gente sempre fez, né? Propor algum tipo de parcelamento, reduzir o custo e tentar repassar. Agora, como disse o Mansur, no Brasil inteiro, o mundo parou, as pessoas perderam muita renda, estão apavoradas, e talvez a gente, quando voltar, volte diferente, a escola volte e vai ter que ser diferente. Então, o que eu estava falando antes de você entrar, Mansur, não sei se você ouviu, né? A gente vai ter agora, no dia 23 de maio, né, o Congresso Brasileiro sobre a escola particular volta às aulas depois da pandemia. Já vamos começar, né? A escola privada vai fazer. Então, todo mundo que está nos ouvindo aí, já fique de olho, a gente já vai começar a divulgar semana que vem, né? E nós vamos falar de todos os pontos que afetarão a escola depois da pandemia, durante e depois, né? Por exemplo, voltar mantendo distância. O que está acontecendo em alguns municípios, já está acontecendo, é que a escola vai voltar. Né? E aí, a escola vai voltar como? A cidade vai definir um protocolo. A cidade vai definir, e a gente já está sugerindo algumas coisas. Terão problemas pedagógicos, tem criança que não vai poder voltar, tem professor que está no grupo de risco. Como é que nós vamos resolver isso? Tem que ter um projeto diferente do que a gente está acostumado. A escola privada vai dar conta disso. Nós temos 2 coisas importantes. Temos 2 coisas que nós sabemos fazer. Nós temos foco na criança, no aprendizado, e nós temos gestão, eficiência. O que nós não temos muita dificuldade é grana, dependemos dos pais, dependemos da mensalidade, né? Mas nós temos competências muito boas. A escola privada brasileira é a escola de primeiro mundo que tem no Brasil. Né? Então, esse é o panorama, gente. A FENEP e os sindicatos vão trabalhar muito para preparar, para ajudar as escolas, para que elas consigam viver. O que eu tenho dito para todo mundo? Cuide para não fechar, para não quebrar.
Depois que passar essas coisas, nós precisaremos da escola privada. A sociedade vai precisar. Talvez não seja a mesma escola que a gente está acostumado, vai ter que se reinventar, mas nós vamos nos reinventar. Agora, se quebrar, não tem saída. A Fran está fazendo umas perguntas aqui. Quando que a escola infantil vai voltar? Gente, vai depender do município. Talvez no Rio de Janeiro demore mais ou demore menos. Quem decide isso é o prefeito. O prefeito da cidade. Então, o que vocês têm que fazer? A gente vai divulgar já esse documento da FENEP. A escola particular se prepara para voltar, né? Pegue e vão falar com o prefeito para alinhar. Se ele liberar o comércio, é importante que ele libere a escola, principalmente a infantil, porque os pais precisam deixar as crianças em algum lugar. Então tem que fazer esse trabalho político, pegar quem conhece, o sindicato conhece o prefeito, conhece o secretário, e mostrar que as crianças que vão ficar em casa vão ficar com cuidador, vão ficar correndo mais risco. E aí é um trabalho político, de bastidor. Na imprensa nós não vamos achar nenhum lugar para conversar, e não dão bola para a gente. Nós vamos divulgar, estamos falando, mas eles falam um pouco, eles só querem falar de aumento de mensalidade, se morreu alguém dentro da escola, se aumentou mais do que a inflação, é isso que eles querem falar da gente, né? Então, eu acho que a gente, assim, junto, e por isso que nós da FENEP estamos fazendo esse trabalho até de mostrar a cara, falar um pouco do sindicato, que representa cada uma das escolas, para que a gente precisa se juntar cada vez mais. Trabalhar no sindicato, como disse o Mansur. Não adianta reclamar que o sindicato não faz nada, vai lá dentro que tem trabalho para fazer, né? Então, acho que isso a gente tem que melhorar para aprender. Aqui tem uma pergunta. Quando voltarmos, não sabemos... Não, é que é? Teremos todas as turmas, mas o professor e o funcionário terão garantia de emprego por conta do acordo da medida provisória 936. Isso. Quem usou a medida provisória, isso é verdade. Quem usou a medida provisória e reduziu a jornada, por um mês, deu um mês de estabilidade. Por 2 meses, deu 2 meses de estabilidade depois para o funcionário. Então, se tiver que reduzir turma, terá que manter o funcionário 2 meses. Vou pagar 2 meses de salário. Não tem jeito, é a lei. Né? Ela tem quem usou, né, terá que fazer. Agora, pense assim, a gente voltando, talvez tenha que ter isolamento, talvez tenha que sair de coisa, a gente vai precisar de um pouquinho mais de gente para funcionar durante um período, sabe? E a gente precisará dessas pessoas. Então, é bom. Eu tenho dito sempre assim, gente, a escola privada tem duas fortalezas que mantiveram sempre a escola privada de pé, com qualidade boa. A primeira equipe, todo mundo tem uma equipe porreta que trabalha sério, e os pais. Porque são os pais que financiam a escola, são os pais que pagam a mensalidade. O dinheiro da escola não é da dona da escola, é dos pais, para pagar os custos para educar o filho deles. É que nem diz o Benjamin, a escola é como um condomínio, né? Não tem muitas perguntas aqui, o Rô aqui, a Rô, está falando de muitas perguntas sem respostas. Não tem não, estamos respondendo todas. Quais perguntas sem respostas? Tem muitas perguntas aqui, mas não tem, a gente está respondendo aqui. A volta à educação infantil, já falei. A educação infantil creche, por exemplo, o Mansur falou. Por exemplo, o que eu tenho que fazer com creche e educação infantil até os 3 anos? Tem que repactuar, tem que conversar com a família, porque não é o ensino obrigatório, o pai pode cancelar, como pode cancelar o contrato de um curso de academia. Tem muito cuidar e educar junto. Se você não cuida, só educar não dá a distância, é difícil. Então, tem que repactuar. Dar desconto? Não, repactuar. Quando voltar, não cobrar, sei lá, cada escola está fazendo de um jeito, para não perder o cliente. Talvez perde um pouco de receita, mas não perde o cliente. Então, eu acho que sim, nenhum desconto agrada. A Drica está falando aqui. Verdade. Talvez ele fale assim, então é o seguinte, você não me paga 3 meses em mês, você não me paga. 2 meses, você não me paga. Mas fica aqui. Então, talvez seja uma ideia, estou sugerindo aqui, né? Cada escola tem que ter seu jeito, que nós não mandamos na escola, né? Que mais tem aqui? Ademar, deixa eu só falar uma coisa que é importante. Quando o pessoal fala da educação infantil, o Cinep-RJ ele tem tido muita ação nos municípios, tá? A gente, como é um Cinep de estado, a gente tem regionais que cuidam das áreas, dos vários municípios. Especificamente aqui em Niterói, a prefeitura ela criou um grupo de trabalho que eu faço parte quanto o setor de educação. Então, a gente tem reuniões com o prefeito no sentido de tentar mediar as questões.
Então, essa questão da creche aqui, a gente está tentando, no município de Niterói, inclusive, que o município compre vagas da educação infantil, que é uma forma de amenizar essa perda de aluno. Que o município, ele, apesar dele atender razoavelmente, ele ainda tem necessidade de vagas de idade de 2 e 3 anos. Então, a gente está tentando aqui montar um programa do município que compre algumas vagas. Então, isso vai haver uma tipo concorrência, uma licitação, e a escola vai oferecer quantas vagas ela quiser. E a prefeitura pagaria por essas vagas. É uma forma de amenizar. Ah, é difícil. É difícil, não é? É uma situação fácil de se negociar, mas está se tentando. Eu tenho tido reuniões constantes com a prefeitura de Niterói, tenho orientado os diretores regionais das outros municípios que façam a mesma coisa, porque é um jeito de amenizar a situação dessas escolas. Porque, como você disse, o pai da educação infantil, ele não tem nenhuma obrigatoriedade, 2, 3 anos. Ele pode chegar lá e cancelar. Sei lá, sim. E aí é melhor negociar alguma coisa do que perder o aluno. Perder o cliente, né? Tá? Seria nesse sentido. Tem uma pergunta aqui: como devo proceder em relação aos pais que estão solicitando rescisão do contrato daquelas crianças que estão em idade obrigatória, que seria 4 e 5 anos? Eu tenho digo isso para os pais da minha escola. Olha aqui, eu por lei não posso rescindir o contrato com você. Se você me trouxer uma declaração de vaga em uma outra escola, que pode ser uma pública, eu rescindo o contrato sem problema nenhum. Porque assim explico a lei, explico como é que funciona. Falo, então, assim, olha, vamos conversar como é que nós podemos fazer. É importante para o teu filho, você está com 5 anos, ficar na escola, mesmo que seja menos tempo. Por quê? Vamos desenvolver ele, se preparar essa criança, para o ano que vem. Porque ela vai para o primeiro, vai para o infantil 5 ano que vem, ela vai aprender uma série de coisas. Que não é só a parte cognitiva, vai aprender disciplina, organização e tal. E isso a escola vai ajudar você a fazer. Né? Então, assim, o que você deve fazer? Tem que mostrar para o pai que você não pode fazer, não é que você não quer. Aí ele vai ter, se ele trouxer a declaração de uma outra escola que deu de graça para ele, você dá a transferência, agradece, fala, estou aqui à disposição. É o direito dele, gente. Não tem o que fazer, entende? A escola privada é uma escolha da família. A escola, ela pode rescindir o contrato quando ele quiser. Nós é que não podemos, né? Se ele não pagar, nós nem podemos rescindir. Mas eles podem, né? Então, só que a gente precisa convencer. O pai não escolheu sua escola por acaso, só porque é mais barato, não. Escolheu porque ele quer, porque ele gosta, porque alguém indicou, né? E isso tem que pesar, né? Acho que o Mansur caiu. Acho que daqui a pouquinho ele volta aqui. A Fran está falando exatamente isso. Ele quer se livrar do preço da mensalidade. Só que não dá para ele se livrar sozinho, entende? Porque se ele quiser tirar da escola, não pode. Ele tem que arrumar outra escola, entende? Então, eu acho que é essa discussão, esse atendimento que a gente tem que fazer pessoalmente, com cuidado, sabe? Para que eles entendam que tem que ficar junto. Não é por causa de 2, 3 meses que a gente que tem que jogar tudo fora. Jogar o filho deles, que a gente diz, né? Junto com a água do banho. Né? Por exemplo, quero rescindir e não pagar multa. Eu acho que não dá, entende? Tem que pagar multa daí. Entende? Se tem uma multa contratual lá, paga 1 mês de contrato. Mas assim, se ele já te pagou abril, por exemplo, eu acho que isso é importante, ó. Ele pagou abril. Se ele pagou abril, já pagou 1 mês. Então, cancela o contrato, vai arrumar problema por quê? Entende? Mas eu acho que se você conversar, ele não vai querer cancelar. A gente tem que tratar caso a caso. É uma questão de conversa. Se perde tempo, perde. O meu pessoal de secretaria está dizendo que virou um consultório sentimental, que escuta todo tipo de reclamação, de choradeira, que às vezes não tem nada a ver com a escola, mas que tem que escutar as demandas dos nossos clientes. É verdade. Né? Bom, mas senhor, já virou um 40 psicólogo. Aqui, ó. Já estamos 40 minutos aqui. Já estamos bastante, né? Tá bastante, tem bastante gente aqui nos ouvindo, né? Mas assim, a ideia nossa é fazer uns 30 minutos aí de conversa, e não fica meio cansativo também, todo dia, todo mundo tem bastante coisa para fazer. Então, eu queria que você colocasse aí
umas considerações, que se quiser falar mais, eu queria agradecer aí a sua presença. Amanhã nós estaremos aqui de volta, né, para conversar de novo. Eu vou tentar, enquanto você se despede aí, eu vou olhar quem é o próximo, que agora eu não estou lembrado quem é que vai falar amanhã, né? Tá E bom, amanhã a gente... eu queria dizer que foi um prazer participar e que eu espero que as minhas palavras tenham contribuído de passar por esses momentos difíceis. E vamos sair melhor do que nós entramos. Que agora, além de termos o know-how, né, o conhecimento da aula presencial, nós, por força da pandemia, aprendemos os que não tinham a aula à distância. E isso vai nos ajudar em nossas atividades para o resto do ano e talvez nos próximos anos. Então, É que de verdade. tudo a gente tira um proveito, tanto bom quanto ruim. A gente já sabe que nessa situação nós conseguimos resolver da melhor forma possível e que uma boa parte dos nossos clientes está satisfeito com a nossa ação. Você É verdade. sempre vai ter um que reclama, mas você vai ter um também que te elogia. Tá? É Então, verdade. levem nessa linha de consideração. Vai ter o que reclama? Vai. Mas vai ter também aquele que vai dizer: olha que bom que a escola conseguiu fazer, ajudar. Então, é uma satisfação por um lado, apesar de ser um aborrecimento pelo outro. Porque Tá? como diz, né, pastor? Nem Cristo agradou todo mundo, né? Porque ele veio para cá Com e certeza. falou um monte de verdade e mataram o homem, né? Então, não é fácil não. É, Amanhã nós temos aqui o Joel, ele é presidente do Sindicato do Ensino Superior da Bahia, né? Então eu vou conversar com ele para ele nos contar como é que a questão do ensino superior está com bastante dificuldade, mas ele representa a Bahia. Bahia é um estado grande, com bastante, né? Então amanhã a gente conversa com ele. Eu estava falando aqui, mas então não esqueçam, dia 23 de maio, nós já vamos ter o primeiro congresso online, que vai trabalhar essas coisas, como é que nós vamos voltar direitinho, como é que nós vamos orientar, vai ser uma orientação para as escolas, os sindicatos vão se preparar, e a gente vai fazer uma série daí de eventos depois disso, para que as escolas tenham as informações, as condições de fazer o que a gente sempre soube, independente do mundo que tenha. Nós faremos a melhor escola do Brasil, né? Como deu no PISA do ano passado. Nós manteremos sendo a melhor escola do Brasil para 9 milhões de alunos, para 10 milhões de alunos, para 7 milhões de alunos. Nós estaremos aqui para fazer, né? Um abraço do Leite, que estava aqui nos ouvindo, Diório. Obrigado, Mansur, e até amanhã. uma boa tarde a todos. Até amanhã. Forte abraço aí. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau.